Tá parando. Oi, Karina, tudo bem? Oi, Karina, tudo jóia? Só mais um minutinho. Oi, Thaís, tudo bem? Entrou, Thaís, tudo certo? Tudo certo. Boa noite, professor. Boa noite. Oi, Kívia, tudo bem? Entrou aí? Boa noite, tudo jóia? Oi, Arielle, tudo bem? Conseguiu entrar aí? Guilherme, tudo jóia? Entraram? Guilherme, Arielle, certo aí? Estão me ouvindo? Tudo certo? Sim, professor. Beleza. É, a internet é ABC Rede, né, mano? Tá coisa boa. É, tirando os técnicos que vêm instalar aqui, né, meu? O restante tá Ah, beleza. mas... Oi, Arielle, tudo bem? Boa noite. A BC tá boa agora, né? Quando falha, todo mundo xinga. Deve xingar direto aí, né? Que não funciona nunca o seu Por direito. isso que a minha Focus Net. Por isso, hein, professor? Por isso que a minha é da concorrência. É, figura. Vambora, galera. Vamos começar. A gente ia acabar mais cedo, né? Ah, para quem não pegou aí do início, eu estava conversando no início que eu já terminei esse livro aqui com vocês, tá? Esse aqui, já terminei e como as aulas foram mais rápidas, né, por causa desse caso da pandemia, eu vou fazer algumas abordagens, algumas coisas já foram passadas,
mas que serão abordadas de forma diferente. E algumas coisas também, que eu costumo trabalhar com 3, 4 livros aqui de canais de distribuição, então algumas aulas pontuais que não foram abordadas nesse livro aí anterior, tá? Esse livro que a gente passou, ele é um pouquinho mais complicado, mas ele é mais complexo, tá? Então eu acho que daqui para frente vocês vão sentir bastante facilidade com a matéria, porque ela vai ficar bem mais tranquila, porque além de ser coisas que a gente já viu, algumas coisas que a gente já viu, também tem os fatores de que ela é realmente uma linguagem mais fácil, mais tranquila, beleza? Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho distribuição direta e indireta, tá? Eu vou fazer abordagem aqui, não vou nem dar os conceitos iniciais, a gente já faz abordagem, beleza? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de distribuição direta e indireta, eu preciso compreender, tá, que há uma diferença entre a distribuição física, tá, e os canais de distribuição. A gente fala de distribuição física e canais de distribuição, às vezes a gente trata como a mesma coisa, tal, e na verdade não é, tá? A primeira, que é a distribuição física, ela se refere à movimentação de produtos, tá? Ao deslocamento de um ponto para o outro, e aí a gente trabalha com exemplos de armazéns tal, e transporte. Então, o que seria essa distribuição física? Na verdade, pessoal, é como esse produto chega do seu fabricante de matéria-prima, como ele chega na indústria e como ele vai percorrer ali dentro da indústria. Quando a gente fala de logística, tá? Normalmente trabalho isso, eu trabalho uma melhor distribuição dele dentro, fora da fábrica, como que ele vai ser entregue. Deixa eu colocar o Douglas aqui. Fala, Douglas, tudo bem? Entrou aí, Douglas? Então, qualquer coisa depois dá um alô aí. Então, galera, não perdeu nada também, a gente está começando agora, tá? Então, a distribuição aí no primeiro canal, aí, no primeiro quadrante, que é a distribuição física, ele vai trabalhar a logística de como ele vai ser transportado dentro da fábrica. Vocês lembram da Schiffer, né? Como que ela é transportada, como eles transformam aquela questão da movimentação dentro da fábrica, como entra o produto dentro da fábrica e como ele vai sair, como um diferencial competitivo. Eles ganham no tempo, eles ganham na armazenagem, eles ganham na logística, onde você não trabalha com muito estoque, tá? Você trabalha com estoque suficiente. Então, há todo um estudo ali, tudo computadorizado, tudo bonitinho ali, para que você tenha um total controle, tá, interno de como esse material vai circular dentro da fábrica. Tá? Já os canais de distribuição, embora se utilizem dessa logística interna, né, dizem respeito às relações comerciais, tá? Ao arranjo das organizações responsáveis pela transferência de posse e propriedade. O que é transferência de posse e propriedade, pessoal? Vocês lembram que quando a minha fábrica ela vende para um distribuidor, ela vende para um intermediário, ela está transferindo a posse, a propriedade desse produto para o intermediário, tá? Então, quando eu falo de canais de distribuição aí, tá? Eu vou fazer com que ele chegue até o canal de distribuição, através do canal de distribuição, ele chegue até o intermediário, e do intermediário chegue até o consumidor final, tá? Então, qual é a melhor forma para que isso aconteça? Eu já estou trabalhando não mais a movimentação desse produto
interno só dentro da fábrica. Quando eu falo de logística de canais de distribuição, aí eu já começo a trabalhar ela externamente também. Eu já me preocupo como vai ser o meu canal de distribuição, se ele vai ser terceirizado, se ele vai ser meu mesmo, tá? Então, é isso que a gente trata hoje. Nessa questão de distribuição direta, ou seja, a fábrica não trabalhando com intermediários, sem intermediários, aliás, distribuindo o seu produto diretamente ao consumidor final, e a distribuição indireta, onde você vai passar por canais de distribuição, ok? Então, para vocês verem aí, como eu falei, ó, ele fica bem fácil agora de entendimento, já que a gente já viu alguma coisa nesse sentido, né? Só que eu queria trazer hoje para vocês, eu nem ia passar por essa matéria, porque muitas das coisas que a gente já viu, só que eu achei uma abordagem interessante, que é justamente a abordagem do planejamento estratégico, tá? Do caráter estratégico disso, que eu não lembro como que foi tratado isso. Que eu me lembro, eu só passei para vocês como que era feito, como eram os canais de distribuição, e não a parte estratégica disso tudo. Então, por isso que eu resolvi trazer essa aula. Às vezes vocês vão até se sentir incomodados, porque vocês já viram algumas coisas que estão aqui. Então, essa questão da direta e indireta, se eu for trabalhar naquela questão antiga, quando eu passei essa aula para vocês, vocês já vão lembrar. Falar, pô, direta é quando eu jogo lá no meu consumidor final, indireta eu vou trabalhar toda essa questão de passar por intermediários, tá? Mas aí o que eu queria trazer para vocês é justamente isso aqui, ó. A distribuição, ela tem um caráter estratégico, tá? Ela tem que ser trabalhada de forma estratégica. E é aí que a gente vai se diferenciar da concorrência. É aí que a gente vai conseguir obter vantagem competitiva. Ontem eu estava falando com o oitavo termo, na aula de gestão de serviços, tá? De que essa parte estratégica interna dentro da fábrica, ela são coisas pequenas que a gente vai tendo ao longo do processo. Ou seja, olha, eu movimentei esse produto de forma diferente aqui dentro e tal. Isso vai trazer uma vantagem absurda? Não, tá? Estrategicamente, não. Só que se eu juntar tudo aquilo que é feito dentro da fábrica, isso vai se tornar, assim, um montante muito grande, tá? E aí que as empresas começam a trabalhar todo um sistema de logística, desde a gestão de RH, desde da supply chain management, que é aquela que você trata estrategicamente desde a chegada da matéria-prima na indústria até a saída dela, tá? Você vai trabalhar o setor de RH com contratação mais específica, com treinamentos e tal. Então, tudo isso que é trabalhado dentro da empresa é trabalhado de forma estratégica. E aqui não poderia ser diferente, tá? E essa distribuição, ela tem que ter caráter estratégico, tá? Então, ó, esse é um dos mais importantes entendimentos que nós devemos ter. Quando uma empresa lança um produto no mercado, os concorrentes devem ter duas preocupações fundamentais, tá? Primeiro, é lógico, tá? Quando você aparece com um produto inovador no mercado, tá? Logicamente que ele vai ganhar uma certa fatia de mercado, se não todo o mercado, ok? Então, o princípio aí não tem segredo, tá? Qualquer produto inovador que você lança no mercado, que seja uma necessidade ou desejo do consumidor, não tem como dar errado, tá? Além do que, esse produto inovador, muito provavelmente ele foi testado, ele foi medido qual que era a febre do consumidor, né? Então, esse produto inovador, na verdade, ele vai ganhar mercado por si próprio, ok? De que forma afeta o mercado, esse produto inovador, né? Como que ele vai afetar o mercado? Se for o caso, analisar a viabilidade de lançar um similar.
Então, eu sou uma empresa concorrente, meu concorrente lançou um produto inovador, o que eu vou analisar de forma estratégica? Eu vou analisar se eu vou lançar um produto similar ou não, porque se eu ficar parado com o meu que é antigo, naturalmente a queda dele vai ser mais brusca, né? A saída dele do mercado ela vai ser mais brusca, ok? O segundo fator ele pode proceder a uma avaliação da estrutura de distribuição atual e como ela será afetada por aquele lançamento, tá? Então, por exemplo, eu coloquei um produto similar, entrou um produto inovador do mercado. Como que ele vai mexer com a minha estrutura logística? Como que ele vai mexer com a minha estrutura de distribuição? Tá? Porque às vezes entra um produto novo no mercado e o que vai acontecer? Você começa a ter um pouco menos de vendas e, naturalmente, ele passa a não compensar mais você colocar ele dentro de um caminhão. Tá? Você não vai preencher esse caminhão com 100% da sua capacidade. E aí você tem que ter uma avaliação. Quando isso começa a acontecer, começam a aumentar os custos. Né? Naturalmente, começam a aumentar os custos de frete e tal, e aí, consequentemente, vai aumentar o valor do produto. Ok? Então, ou você diminuir a sua lucratividade, né? Se você não quiser aumentar o valor do produto, você vai diminuir sua lucratividade. E aí você não pode, por exemplo, aumentar o valor do produto, porque se ele já não estava vendendo porque entrou um produto novo no mercado, você aumentar o valor dele, né? Isso é problemático, ok? Isso só acontece quando a gente quer nivelar o mercado, quando eu estou vendendo mais do que eu posso produzir, e aí eu aumento o valor do produto para que essa venda caia um pouco e eu consiga entregar aquilo que eu estou propondo, né? Então, nessa situação, é válido você aumentar o valor do produto. Mas em outras situações, não. Se eu tiver um produto inovador entrando no mercado tal, e eu estou competindo com ele diretamente, não vale a pena. Ok? Até, acho que a Ana me perguntou uma vez sobre isso, né? O que faria para dar uma brecada, para dar uma freada aí na questão do produto, né? E eu estava comentando com ela de que você precisa tomar cuidado em que nível o seu produto está, em que patamar ele está, se ele está sendo lançado e esse produto está em alta, se ele já atingiu a sua maturidade, se ele está em queda. Então, eu tenho que analisar tudo isso para poder tomar a melhor ação estratégica, ok? Então, ó, vamos passar aqui. Então, ó, a distribuição, o mesmo raciocínio, se aplica para os casos em que os produtos competitivos são retirados de linha pelas indústrias. Então, vou passar um exemplo para vocês aqui prático sobre isso, tá? De um fator, de um case, né, que aconteceu, né, da Coca-Cola comprando uma pequena empresa e afetando todo o canal de distribuição. Ok? Isso mexeu com os líderes no mercado. Então, vamos passar aqui para a gente ver. Até o Osmar estava comentando aí que a Coca-Cola saiu da Argentina aí, e até supôs que ela possa ter saído por causa da concorrência direta da Pepsi. Coca não foge de embate, não, né? Porque eles podem tratar as coisas estrategicamente de forma diferente e tal, até porque tem muito dinheiro para se usar em campanhas desse tipo, né? Então, ó, tá aqui um exemplo que eu falei para vocês, ó, de como que eu vou avaliar se vale a pena eu tirar esse produto do mercado, se vale a pena eu reestruturar o meu canal de distribuição, tá? Então, olha esse exemplo aqui, ó. Imagina a situação paradigmática ocorrida há algum tempo em que, no nível nacional, cerca de 4 marcas, ou seja, Danone, Nestlé, Vigor e Batavo, lideravam o mercado nacional de produtos lácteos, tá? Particularmente o de iogurtes, né? E, de repente, no final de 2015, a Coca-Cola comprou a pequena Verde Campo, uma marca regional com sede em Lavras, tá?
Então, vocês já imaginaram, né, a situação. Uma Coca-Cola do tamanho dela, o montante estratégico que ela vai colocar em cima dessa marca, ainda que ela seja pequena, ela tem que tomar muito cuidado. Essa é a estratégia hoje utilizada pela Ambev, né? A Ambev vê alguns começarem a crescer aí, ela vai lá e compra. É o caso da Coca-Cola aqui, que comprou para sair um pouco do mercado de refrigerantes, da água e tal, para ir para outros mercados. Então, ó, não foi necessariamente com o produto que as concorrentes tiveram que se preocupar, até porque a fábrica é bem pequena, se comparada às fábricas da Danone, da Nestlé, da Vigor, da Batavo, né? A própria Nestlé tem um monte de fábrica, a Danone tem um monte de fábricas, não é uma só, né? E, então, ela não teria que se preocupar necessariamente com a fábrica da Verde Campo, tá? Então, não era essa a preocupação. Então, ó, uma vez que não se trata de nada inovador no mercado, então não era um produto inovador, apesar dela ter o produto sem lactose, né? Não era esse a preocupação dessas outras, né? A preocupação, ó, era a Coca-Cola, graças à sua extraordinária força de distribuição independente, né, do valor da sua marca, atendendo a cerca de 1 milhão de pontos de venda no Brasil. Então, isso altera sensivelmente a participação geral no mercado dessas grandes, tá? E aí eu preciso reavaliar o meu fator estratégico de distribuição, tá? Eu preciso colocar na ponta do lápis lá, que eu tire um pouquinho de cada uma, se está valendo a pena, porque você começa a perder mercado, você começa a aumentar os seus custos, tá? Automaticamente você começa a aumentar os seus custos, ok? Então, esse é um exemplo legal aqui que ela trata, né? Da entrada da Coca-Cola no meio lácteo com a compra dessa Verde Campo aí, que era uma empresa pequena tal, em que a própria fábrica, naturalmente, ela não vai competir de igual para igual com essas grandes, a não ser que a Coca-Cola invista em algumas fábricas maiores, né? Compre alguma fábrica maior para poder fazer isso. Mas chegar aos pés dessas grandes, dificilmente. Só que o fator de distribuição mexe com todo o mercado, ok? Então, ó, prova de quanto essa transação afetou o mercado no que tange a distribuição é que até 2015, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, os produtos da Verde Campo só eram vendidos praticamente em 22 lojas da rede Hortifruti. Pouco mais de um ano depois, quase todos os supermercados daquela região passaram a comercializá-los. Então, olha aí, ó, o grande fator é a rede de distribuição. O grande fator estratégico aí é a rede de distribuição, ok? Então, isso que leva a você reavaliar a questão do produto estar no mercado ou não, tá? Então, isso que vai fazer com que você trabalhe essa questão estratégica. Então, ó, distribuir um produto ou serviço nada mais é do que fazer chegar às mãos do consumidor final aquilo que ele pretende consumir, dar ou simplesmente guardar para o uso posterior. Até aí, nenhuma novidade. Você distribuir um produto vai fazer com que ele chegue ao consumidor final, né? De modo geral, essa distribuição ela pode ocorrer de dois modos distintos. Ou seja, você distribui diretamente, quando ela vai diretamente para as mãos da fábrica para o consumidor, ou indiretamente, quando ela passa por canais de distribuição. Ok? Então, ó, os intermediários são os participantes do canal de distribuição, né, que movimentam esse produto ou serviço, comprando e revendendo, até a sua chegada ao consumidor final. Então, isso aqui seria da distribuição indireta, no caso aí, né? Uma pergunta, curiosidade ou dúvida que pode levar vocês aí, né? É a razão da existência de intermediários e se as indústrias poderiam assumir esse papel. Aí é que tá, galera.
qual que é a dúvida aqui que esse autor levanta, tá? Vale a pena você distribuir diretamente ou vale a pena você utilizar esses intermediários? Por isso que eu achei interessante trazer essa aula, mesmo que ela seja sobre aquilo que a gente já viu, tá? Nessa questão de distribuição direta e indireta, porque ela trata mais estrategicamente, aqui ela mexe com a gente com algumas perguntas básicas, tá? Então, essa curiosidade de saber, olha, vale a pena você entregar direto para o seu consumidor final, através do correio ou qualquer outra coisa, né? Ou vale a pena você utilizar intermediários? Eu costumo citar um exemplo, tá? De que, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, se ela fosse terceirizar a sua distribuição, isso ficaria muito caro. Então, o que ela fez? Ela bolou uma estratégia de utilizar intermediários, mas intermediários dela mesma, tá? Intermediários contratados dela mesma. Então, por exemplo, a Jojo, que era aqui em Dracena, era uma empresa particular, privada, mas que cedia a sua distribuição, cedia todo o seu aparato ali de armazenamento e tal, para poder fazer essa distribuição. Na verdade, ela era um distribuidor Coca-Cola, tá? Então, ela utiliza esses intermediários, tá? Mas intermediários dela mesma, né? Por isso que eles falam que é uma distribuição independente, é uma distribuição dela mesma, tá? Ao passo que tem algumas, pessoal, que não vale a pena. Vou só colocar um link. Fala, Benevaldo. Entrou aí, Benevaldo? Cara, perdeu uma hora, mano. Essa é linguarudo, hein, bicho? Professor, eu tô com Oi, pode falar. 5% de bateria. Peraí. Agora dá pra Oi? ligar a câmera. Ó, tô com 5% de bateria. Quando se por acaso eu cair, o senhor deixa eu entrar de novo? Sim, não, eu nem preciso. Você já entra automaticamente. Ah, tá bom. Eu tô prestando atenção, tá? Porque tá de boa, ó. Tá super Boa de noite, boa. Benevaldo. Benevaldo Obrigada, entrou aí? professor. Imagina, tranquilo. Benevaldo está sem áudio hoje. Benevaldo Ei, tá tava sem áudio. trabalhando, coitado. Bom, vamos lá então. Então, galera, o que eu preciso, que eu estava falando para vocês, é que cada fábrica ela trabalha isso de uma forma diferente, tá? Estrategicamente. Ela vai ver se compensa, se não compensa você fazer essa distribuição direta ou indireta, tal. Tem fábricas que não vale a pena você contratar terceiros para fazer a sua distribuição, tá? Vale mais a pena você às vezes, ou terceirizar, ou você mesmo fazer. Agora, por que eu trouxe essa aula, galera? Porque é muito perigoso. Eu não sei se vocês lembram há umas aulas, quando eu estava ainda aula presencial, que eu falei para vocês sobre isso, tá? Que nós estamos entrando numa fase muito perigosa, em que todas as empresas estão... Só um minuto, deixa eu desligar aqui o celular. Eu esqueci de desligar ele aqui, desculpa aí, galera. Então, quando eu falei para vocês na aula presencial aquela vez, tá, sobre isso, na aula presencial eu levantei uma bola para vocês quando não estava ainda nem essa questão da pandemia. O que era que eu falei para vocês naquela aula?
de que as empresas estavam começando a querer entregar isso diretamente. E aí elas causam um problema extremamente preocupante, tá? Porque se toda empresa resolver entregar diretamente, tá? E não utilizar os canais de distribuição, não utilizar os intermediários, que são, por exemplo, lojas que vão redistribuir os produtos, naturalmente você não vai ter pessoas empregadas nessas lojas, e aí, naturalmente, você não vai ter pessoas que vão ter poder aquisitivo para comprar o seu produto, tá? Então, isso é um ciclo que eu estou vendo isso desde o ano passado, isso acontecer, tá? E estava sentindo realmente na pele isso, de que as indústrias não estão pensando lá na frente, tá? Então, por isso que esse fator estratégico ele tem que ser repensado, tá? Imaginem hipoteticamente, aí voltando, né? Imaginem hipoteticamente se eu não tiver mais empregados no comércio. Quem vai comprar o produto dessa fábrica? Quem que vai ter valor aquisitivo? Quem que vai ter poder aquisitivo para estar adquirindo esses produtos? Você vai ter uma queda muito grande, você vai ter uma taxa de desemprego absurda, onde todos vão parar de comprar, tá? Não só aqueles que não têm emprego, mas quando há uma recessão, quando há uma política de recessão, naturalmente as pessoas param de comprar, tá? Então, tudo isso gera um ciclo muito perigoso, tá? Então, por isso que eu resolvi trazer essa aula, para a gente fazer um comparativo antes da pandemia e agora as fábricas estão pensando estrategicamente sobre isso, tá? Vale mais a pena agora mandar diretamente para o meu consumidor final. E depois que terminar a pandemia, eu vou continuar mandando para o meu consumidor final. Eu não sei se vocês estão reparando, mas as pessoas pararam de comprar, tá? Compram estritamente o essencial e pararam de comprar as coisas supérfluas, tá? Então, está quebrando muita gente. Se você andar no comércio de Tupi, se você andar no comércio de Dracena, tem muita loja fechando, tá? Não é só aqui, é Brasil inteiro, no mundo inteiro tem muita loja fechando, tá? Por quê? Porque justamente nessa questão da pandemia, se resolveu, foi um start, você falar assim, pô, agora eu vou me aproveitar da situação de que eu não poderia cortar esses intermediários, e agora eu vou cortar esses intermediários e passar a mandar diretamente esse produto para o consumidor final. Isso é muito perigoso, pessoal, mas muito perigoso mesmo, tá? Esse ciclo, ele tem hora para acabar. Eu não vejo como, por exemplo, o comércio que representa aí 60%, 70% dos empregados de um município, por exemplo, 60%, mais ou menos, essa faixa de 60%, tá? Que representa o comércio, como que você vai tirar 60% das pessoas do mercado, tá? Haja visto, estava comentando com o pessoal lá que eu fui até o Paraguai esse final de semana para ver como é que estava essa questão da pandemia, como que ia ser a reabertura do comércio por lá, tal. Eu não sei se vocês estão acompanhando, ele reabriu na quinta-feira. Como eu tinha algumas coisas que eu precisava comprar, então eu fui até lá esse final de semana. O quadro recessivo de lá é muito maior do que o daqui. Por quê, pessoal? Porque empresas como o Shopping China, como o Planet Outlet, se vocês não têm dimensão do tamanho dessas empresas, elas juntas, as duas, empregam, são lojas, tá? Elas juntas, empregam em torno de 600 pessoas. Tá? Então, vocês imaginam o tamanho, e só de Ponta Porã, tá? Não é do coisa inteiro, não, de todas as lojas. A de Ponta Porã, especificamente, a de Pedro Juan Cavaleiro lá, essas duas lojas empregam em torno de 500, 600 funcionários. Então, vocês imaginam
o quadro recessivo quando eles resolveram fazer a venda online. Tá? Vou entregar simplesmente diretamente para o meu cliente, e aí, dane-se. Tá, se vocês verem, dá dó de ver a cidade. Tá? Está tremendamente, parece um lugar deserto, apesar de que as pessoas voltaram a trabalhar agora, tal. Mas você sente a diferença, você vê muita diferença. Então, pessoal, é muito complicado, tá? Se todo mundo resolver trazer isso à tona, de, vou vender diretamente, nós vamos ter um quadro recessivo sem precedentes, tá? Então, é muito perigoso. Então, na verdade, existem alguns pontos importantes que justificam a existência desses intermediários, né? Que já foi apresentado aqui. Em primeiro, a definição da estratégia empresarial, ir diretamente ao mercado ou não, tá? Então, eu preciso definir isso de uma forma estratégica, se vale a pena ir direto ou não, tá? Que nem eu estou falando para vocês. Você pode, a curto prazo, estar pensando que isso vale a pena, mas a longo prazo, isso talvez não seja tão vantajoso, tá? Então, eu estou falando de coisa atualíssima, estou falando de coisa que já estou pensando estrategicamente lá na frente. Quando terminar o Covid, essas empresas estão pensando no hoje, estão pensando no delas hoje, tá? Não estão pensando num quadro recessivo futuro, tá? Segundo, a definição da expertise, né, compreendida como a especialização, a capacidade técnica, a competência, o conjunto de aptidões e conhecimentos próprios de uma organização ou de uma pessoa que a distingue no universo empresarial. Ou seja, tem alguma coisa nessa empresa que trabalha algo extremamente mais vantajoso, tá? Então, isso pode ser por uma expertise, isso pode ser pela organização da empresa ali e tal, pelas estratégias lançadas, tá? Então, como ele coloca, por exemplo, aqui, a Nike fabrica diretamente ou vende sapatos esportivos. Por que decidiu focar somente no desenvolvimento do produto e na comercialização? Por que a Nike não vende esse produto diretamente para o consumidor final? Ela vende, só que ela também trabalha essa questão dos intermediários. E se você vê, pessoal, por exemplo, às vezes a Netshoes, ela vende o Nike mais barato do que no próprio site da Nike. Então a Nike, naturalmente, ela já teve essa visão de que você pode ter problemas no futuro se você vender diretamente. Vocês imaginam fechar quantos postos de vendas não seriam fechados, né? Primeiro, com lojas próprias da Nike, segundo, com terceirizados, tal. Então, isso mexeria extremamente com o mercado. A Nike, eu acho que já pensa nisso, porque ela não jogou todos os fatores para cima da internet, pela venda direta, tá? O tênis vendido pela Nike por internet, ele, na verdade, ele é caro. Ele é o mesmo preço que se vende nas lojas. Essa visão que as fábricas, por exemplo, de Franca, né, falando no meu caso aí específico, essa visão que as fábricas não estão tendo. Não adianta elas quererem, elas não têm capacidade de aumentar demais a produção, tá? Ao mesmo tempo que elas estão querendo trabalhar com preços que o lojista não consegue trabalhar. Então, o lojista ele vai abandonar essas fábricas, tá? Então, isso que vai fazer com que lá na frente você tenha problemas, tá? Então, por isso que eu estou falando, você pensar estrategicamente, pessoal,
você precisa pensar lá na frente, quais as consequências que você vai ter lá na frente, tá? Não é no hoje. Se fosse hoje, não seria estratégia. Se fosse hoje, você pega e fala assim, olha, entrou a pandemia, beleza, eu vou fechar todos os meus postos de vendas e vou vender só para o consumidor final. Seria muito fácil. E lá na frente? Como é que você vai fazer? Se você não, na hora que voltar tudo isso e tal, se o consumidor não for mais comprar tanto pela internet, apesar de que é preciso entender esse mercado pós-Covid, tá? Quem vai trabalhar, vocês que vão para o mercado após o Covid, que vocês vão se formar o ano que vem, vão partir para o mercado alguns, eu preciso entender, tá? Que esse mercado pós-Covid, ele vai ter que ser repensado, tá? Nós estamos trabalhando hoje só com o hoje, tá? Isso vai ter que ser repensado. Ela não vai poder continuar do jeito que está, galera, tá? Eu não vejo como, por exemplo, uma cidade do porte da nossa aqui, vivendo sem os intermediários. Eu não vejo ela vivendo sem lojistas, tá? E isso sendo entregue diretamente. Pô, se não tem lojista, você não tem empregados do comércio. Você não tem empregados do comércio, você não gira a renda da cidade, tá? Se você não gira a renda da cidade, a renda per capita, ela vai cair muito, tá? Então, é necessário você repensar tudo isso, como fabricantes, quem for para empresas, aí, quem tiver a oportunidade de entrar numa empresa, é extremamente necessário você repensar nisso tudo, ok? Esse ciclo, ele pode ser extremamente perigoso, ok? Então, ó, outro fator aí, né, a falta de recursos financeiros para estruturar uma operação de distribuição completa. Então, um fator aqui, que até isso pode ser levado em consideração sem problemas, não é que nem essa questão de, eu vou simplesmente cortar intermediários, tá? Aqui, eu preciso levar em conta o meu poderio financeiro para eu poder estruturar a minha rede de distribuição. E aí, vocês têm que ver se vale a pena realmente estruturar uma rede de distribuição ou terceirizar ela, tá? Terceirizar, que eu falo, eu não preciso contratar uma empresa para distribuir meu produto. Às vezes, só o próprio correio ali, ele faz essa gestão, tá? Então, ó, desde a gestão de estoque do produto, né, acabado na manufatura, do transporte de veículos, dos estoques intermediários, da entrega, até a cobrança financeira do que foi vendido. Então, eu preciso estruturar tudo isso, pessoal, de acordo com o poderio financeiro que eu tenho, tá? Não adianta eu querer inventar e querer distribuir, por exemplo, contratar uma empresa de transporte de valores, é um exemplo bobo, mas que vai clarear na cabeça de vocês, eu contratar uma empresa de valores para levar o faturamento de R$10 por dia, né? É absurdo. Então, da mesma forma aqui, eu preciso pensar nisso. Os recursos financeiros, eles vão trabalhar minha gestão aí de distribuição, tá? Outro fator aqui, os intermediários conhecem os detalhes do mercado local, tá? Então, tem produtos, pessoal, aliás, tem distribuidores que vale mais a pena você terceirizar pelo conhecimento que esses intermediários têm do mercado local. Cito para vocês como exemplo o caso do Ikeda, tá? Não seria mais fácil, por exemplo, o supermercado de Tupi, comprar diretamente da fábrica do que comprar do Ikeda que compra da fábrica? Isso não seria muito mais fácil? Só que a fábrica joga esse produto no Ikeda, por quê? Porque ela talvez não tenha condições ou de distribuir isso para o consumidor final, ali, ou para o supermercado, para o mercado varejista, né? Ou até mesmo pelo conhecimento que esse intermediário tem da região, você consegue ter melhores resultados terceirizando do que
trabalhando a sua própria distribuição, ok? Então, ó, o comportamento explícito do consumidor da região, aí, né, que ele tem conhecimento e tal, e as condições gerais da infraestrutura local, entre inúmeros outros aspectos que podem ser elencados e que afetam a distribuição. Então, especificamente, existem alguns pontos que vale mais a pena eu pensar na terceirização do que, propriamente dito, eu distribuir isso diretamente. Ok? Então, ó, para efeitos de facilitação do entendimento, né, dividimos e inserimos os intermediários no conceito de distribuir direto ou indiretamente. Então, a gente vai ver a seguir, de forma mais detalhada, o que vem a ser esses dois princípios. Tá? Primeiro, a distribuição direta. Ocorre quando o detentor do produto ou serviço tem o objetivo de encurtar o caminho até o consumidor final. Quem é detentor do produto ou serviço? Pessoal, é a fábrica, tá? É o fabricante. Então, principalmente no caso do comércio eletrônico aqui, quando ela quer encurtar esse caminho, que vale mais a pena encurtar esse caminho, tá? A princípio, é aquilo que eu falei. Às vezes pode parecer, hipoteticamente, que seria mais vantajoso eu distribuir isso de forma eletrônica, distribuir esse produto diretamente. A princípio pode ser vantajoso. Só que eu estou vendo agora, por exemplo, as fábricas de Franca já sofrendo. Por quê? Eu estou vendendo por internet, eu estou ganhando mais? Estou ganhando mais, sim, tá? As fábricas estão ganhando mais no sentido de que ela vendia o produto dela, por exemplo, a R$ 100 para mim, e ela está vendendo a 150, R$ 200 no comércio eletrônico dela. Por quê? Porque esse é o preço de comércio que eu colocava em cima do produto, tá? Então, aí, valeria a pena? Tudo bem, aí até valeria a pena, porque eu estou ganhando mais, tá? Eu não estou ganhando simplesmente como fabricante. O fabricante ele tem que vender barato para todo mundo ganhar. O intermediário ganhar, rede varejista e atacadista final ganharem, tá? E aí chegar um produto de forma competitiva ainda no meu consumidor final. Então, aparentemente, parece muito mais simples a coisa. Vou mandar diretamente ao meu consumidor final, tá? Isso, é lógico, ele garante velocidade na entrega, né? E o mínimo manuseio de transporte. Por quê? Por que o mínimo manuseio de transporte? Porque quanto mais você transporta, esse produto passa de um caminhão para outro, passa para outros lugares, esse produto corre o risco de ser danificado, tá? E aí o prejuízo fica com a fábrica, tá? Então, ó, de modo a evitar prejuízos, suas propriedades físicas originais e as condições da entrega, assegurando o acesso às suas informações. É lógico, se eu estou distribuindo diretamente para o meu consumidor final, tá? As informações, elas estão mais na minha mão quando é a venda direta, a distribuição direta, tá? Então, a princípio, pode parecer um baita do negócio. Pode, né, para quem fabrica, fala, pô, eu vendi o meu produto por 100, eu posso vender ele por 200, tá? Entregar diretamente para o meu consumidor final, só quando eu vender, eu posso ter o estoque baixo, só para eu vender para o consumidor final, tal. Então, parece ser um negocião, tá? Só que, é aquilo que eu falei para vocês, se eu for analisar hoje o mercado de Franca, das fábricas de Franca, que são fábricas grandes, tá? Fábricas exportadoras, tal. Se eu for analisar o mercado de Franca hoje, não tem, pessoal, uma fábrica que não tenha reduzido faturamento, tá? Eu conheço várias, até de porte gigantesco, exportadora de produtos tal, até fábricas pequenas de fundo de quintal que faz produto
manual ali e tal. Eu não conheço fábricas que não estejam passando por problemas, tá? Não sei se eu comentei aqui para vocês, a última vez que eu fui para Franca, que eu fui numa empresa que fornecia para mim, que ela tinha em média de 30, 40 funcionários, sempre girava, fora a família que trabalhava lá dentro, tinham 2 pessoas trabalhando dentro dessa fábrica. Tudo bem, é por causa da pandemia? Sim, tá? Só que eu acho, pelo que eu tenho visto, e já tinha chamado a atenção de vocês na aula presencial, de que já estava acontecendo isso e que elas iriam passar por problemas, tá? É dito e feito. Se você for em Franca hoje, você vai ver como ela está funcionando, ok? Então, aqueles que estavam ganhando muito com a questão de que com lojistas que estavam em ascendência de faturamento, hoje estão numa decrescente, tá? É por causa do Covid? Não sei, pessoal. É preciso, que nem eu falei para vocês, é preciso criar um planejamento pós-Covid. Isso é o que se fala hoje no marketing, tá? As empresas estão já pensando num pós-Covid. O que eu vou fazer pós-Covid? Eu não posso ficar pensando no hoje. Eu não posso ficar me lamentando hoje. Quando que eu vou reabrir? Não vou reabrir? Quando que eu vou poder vender para o consumidor final? Não vou poder vender para o consumidor final, tá? É preciso já pensar estrategicamente pós-Covid, ok? E a distribuição indireta aí, ó, ocorre quando a empresa tem por objetivo levar seu produto ao consumidor final por meio de intermediários, que podem ser muitos ou poucos, tá? Isso dependerá das características gerais do produto, tá? Bem como da validade, temperatura, forma de armazenagem, peso ou regras de comercialização. Então, existem fatores que não compensa, por exemplo, você mandar diretamente para o consumidor final. Por exemplo, um leite, alguma coisa que seja perecível, eu preciso ter uma logística de distribuição por conta da sua temperatura, que ela deve ser ambiente, então não pode ser transportado durante muito tempo. Tal. Então, de acordo com cada produto, de acordo com as características de cada produto, tá? Compensa você utilizar essa distribuição indireta, você utilizar intermediários, tá? Quando você coloca em intermediários, por exemplo, como o Ikeda, e dali ele sai redistribuindo, tá? Eu quebro um ciclo. Vocês já imaginaram, por exemplo, se uma empresa grande de iogurte aí, que vem de São Paulo, vem entregar na região inteira, tá? Se ela chegasse simplesmente e fosse entregar aqui, ali, 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 o seu produto dentro do caminhão, ele vai perdendo a validade. Nem tanto por questão de iogurte, porque ele tem um pouco mais de validade, mas tem produtos que são extremamente sensíveis, né? A temperaturas, tal, a formas de armazenagem, então. Então, às vezes, não tem como. Às vezes eu preciso utilizar a forma de distribuição indireta justamente por essas características. Ok? Então, porém, antes de decidirmos se devemos utilizar um canal direto ou não, precisamos pensar, eu falei para vocês, a gente precisa pensar no futuro. Quando eu faço planejamento, eu estou planejando o futuro, tá? Então, a gente precisa pensar que, caso optemos pelo indireto, tá? Nosso produto ou serviço poderá passar por uma série de mãos, etapas, armazenagens, depósitos e centrais de distribuição, pertencentes a distribuidores, revendedores, atacadistas, varejistas, entre outros tipos de intermediários. O que esse autor, esse livro, de certa forma, ele está pensando de uma forma um pouco atrasada, tá? De certa forma sim, de certa forma não. Quando eu penso em planejamento, galera, vale a pena, tá? Quando eu penso em planejamento, vale a pena utilizar as estratégias que ele me propõe aqui, tá? Mas quando ele me fala assim de que o canal direto
supostamente seria mais vantajoso do que o indireto, por ele passar por alguma série de mãos, etapas, armazéns, depósitos, né, centrais de distribuição, aí eu sou já obrigado a pensar estrategicamente. Fala, nem sempre isso é verdade, né? Nem sempre. Eu posso ter aí que utilizar necessariamente esses canais de distribuição, né? Como que, por exemplo, como que o leite Brancão ele vai mandar diretamente para o consumidor final? Não tem como, tá? Não tem como. Talvez aí, num futuro próximo, com as embalagens que estão sendo desenvolvidas, tal, você possa gerar uma refrigeração interna dentro de alguma embalagem que você possa fazer isso, tá? Mas parece absurdo, né, essa questão, mas eu estou vendo algumas empresas já fazendo distribuição de carne, tá? É congelado? Às vezes pode ser congelado, mas eu já estou vendo algumas empresas fazendo distribuição de carne e produtos perecíveis, tá? Talvez não esteja tão distante assim a gente pensar que a tecnologia vai chegar a tal ponto de que essas embalagens elas vão permitir que esses produtos perecíveis possam ser armazenados, tá? Parece uma coisa absurda, tá? Mas a Tetra Pak lá, a caixinha, né? Quando foi lançada, foi o mesmo boom, tá? De que esse produto poderia durar vários tempos, tal, armazenado durante muito tempo, tal, tá? E a princípio é um leite. Se ele utiliza coisas na composição para que ele possa ficar mais tempo, é outros 500, mas você supostamente está vendendo leite, tá? Então, eu não concordo muito. A gente precisa pensar, principalmente vocês que vão para o mercado, de que estrategicamente eu preciso buscar alternativas, tá? Estrategicamente eu preciso buscar alternativas. Essas alternativas todo ano surgem coisas novas, tá? Então eu preciso estar de acordo, eu preciso ter conhecimento das coisas que surgem no meu mercado. Ao mesmo passo que eu preciso pensar estrategicamente na questão de futuro. O que vai ocorrer para a minha empresa se eu tomar determinada decisão, tá? Isso não é somente, pessoal, isso não é somente para a indústria, tá? Isso, se vocês levarem em consideração para a vida de vocês aí, falo por experiência própria, né? Por ter um pouco mais de idade, uns 10 anos a mais que vocês, né? Só, né? Mas tudo bem. Se eu pensar nisso, quando eu trago para a minha vida pessoal, tá? Tudo que eu faço hoje, na idade que a gente está aí, eu, Osmar, né, mais ou menos, que a gente já está numa idade um pouquinho mais avançada e tal, tudo que a gente faz, pessoal, a gente faz já pensando no que pode ocorrer amanhã, tá? Quando você está na faixa dos 20, 25 anos aí, você é muito imediatista, você quer que as coisas aconteçam do dia para a noite, e as coisas não são assim, nem na vida real e nem em empresas, tá? Sempre eu preciso pensar em todas as consequências que as coisas vão gerar. E eu estou vendo, você fala assim, mas isso é lógico, isso é evidente, tal. Mas é evidente, só que eu estou vendo uma cidade inteira, um polo inteiro calçadista trabalhando de forma imediatista, tá? Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês. Parece que falando aqui com vocês, sabe, de conceitos, né? Parece assim que é tão lógico. Quando a gente fala desses conceitos, parece que é tão lógico. Fala, pô, mas é lógico que eu tenho que pensar no futuro e tal. Mas as empresas não estão pensando. Não estão pensando em consequências do amanhã, tá? Então, tem decisões que vocês tomam na vida de vocês que são para a vida toda. Então, eu preciso pensar
exatamente nisso. Eu preciso pensar no futuro. O que isso vai me trazer de bom? O que pode me trazer de ruim? Tá? Então, vamos avançar um pouquinho no tempo aí, vocês que são mais novos, tal, que estão na faixa dos 20 e poucos anos, repensem as coisas que vocês vão fazer daqui para frente, que eu já falei. Às vezes, pessoal, as pessoas não medem consequências. Elas vão simplesmente, por exemplo, eu vi vários alunos, faz lá um curso, depois faz outro que não tem nada a ver com esse curso, e aí eu começo a perder o diploma que vocês têm na mão, porque não vai, um outro curso que não tem nada a ver, não tem, eu não vou estar crescendo, tá? Eu vou estar simplesmente entrando num outro mercado no nível baixo, e eu vou ficar no nível baixo nesse aqui. Então, quando vocês vão pensar em futuro, pensem em crescer, tá? Pensem em alguma coisa que vai agregar o diploma de vocês, porque também se ficar parado só com o diploma na mão, não vai a lugar nenhum, viu, galera? Então, é preciso pensar nisso, ok? Então, para a empresa, é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Eu preciso pensar em consequências. O que vai trazer de consequências, por exemplo, eu vender esse produto diretamente para o mercado final, lá para o meu consumidor? Será que isso vai perpetuar por um longo tempo, tal, né? Preciso pensar nisso. As empresas que não pensaram nisso, hoje estão sofrendo consequências sérias. Ok? Então, ó, reforçando aí, que intermediários são entidades empresariais, né, independentes e estruturadas para prestar os serviços necessários a um fabricante ou a outro intermediário, de modo a garantir que os bens estejam disponíveis para o consumidor na hora certa, no lugar certo e na quantidade certa, tá? Então, a princípio, isso parece muito lógico, que a internet é muito mais vantajosa, né? Consumidor na hora certa, então eu diminuo o tempo de envio para esse consumidor final, no lugar certo, tá? E na quantidade certa. A princípio parece maravilhoso, tá? Parece maravilhoso. Só que aí eu cito um exemplo prático para vocês de que eu tive contato com isso, tá? Todo mundo hoje quer ir para a internet, tá? Até as lojas estão vendendo via internet, tal. Todo mundo quer ir para a internet, tá? Aí o que aconteceu nesse tempo todo? As fábricas viram que não dava certo elas mandarem diretamente para o consumidor final. Elas não têm cadastro, então é aquilo que a gente estava comentando anteriormente, de que eu tenho um conhecimento aqui da minha região muito maior do que qualquer fábrica de Franca, tá? Então, eu tenho conhecimento do que eles usam de sapato aqui, de qual a forma que eles gostam desse sapato aqui. Se vocês vocês vissem a questão de mercados, pessoal, o mercado de Dracena, aqui na nossa região, ele é completamente diferente dos produtos que são comprados por Prudente, que já é um pouco mais ousado, tá? Se eu comprar isso aqui para Paulista, para Dracena, ele não vende, ok? Prudente, então, já é um pouco diferenciado. Rio Preto, pessoal. Rio Preto, Ribeirão Preto, é extremamente ousado. É totalmente diferente. Então, essas fábricas começaram a querer entregar diretamente para o mercado, para o consumidor final, sem ter o conhecimento daquilo que o consumidor final gosta, tá? E aí você entra num embate de que foram vendo que não valia a pena, tá? Aí, o que propuseram para a gente? Olha, fecha a loja então física, vamos pela internet, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, mas qual que é a vantagem competitiva que você vai me dar? Porque eu entrar no mercado em que eu vou competir com Netshoes, eu entrar no mercado em que eu vou competir com CMS, eu entrar no mercado em que eu vou competir com empresas gigantescas, tá? Sem ter diferencial competitivo, prefiro ficar aqui dando minhas aulas tranquilo e não partir para esse lado, tá? Não vale a pena.
Se não me derem um diferencial competitivo, não vale a pena. Aí o que eu falei para os caras? Falei, meu, vamos tentar encurtar o tempo de distribuição. A gente faz alguma coisa de lógica, tá? Eu garanto para você que eu vou comprar, por exemplo, 200 pares durante o ano da sua fábrica. Eu te garanto que eu vou comprar 200 pares, mas você vai manter esses pelo menos 100 pares, 50 pares, para uma pronta entrega. Quando eu vender, eu já te passo o pedido, você já manda para o cliente. Tá? Assim valeria a pena. Por quê? Porque o meu tempo seria muito curto de entrega. Quando eu não tenho esse tempo curto de entrega, eu passo a competir no mercado com todas as outras. Aí, por que vocês comprariam um sapato meu e não da Netshoes? Tá? E aí não vale a pena. Aí não compensa se eu não tiver diferenciais competitivos. Só vale a pena eu entrar no mercado se eu tivesse diferencial. Ok? Então deu para entender, galera? Eu não sei se ficou claro aí para vocês, nessas questões aí. Como eu falei para vocês, como são coisas que a gente já viu, a gente não tem muito problema, né? Acho que deu para entender legal aí. Mas essas questões, elas são legais porque elas são tratadas. Nós tratamos antes da pandemia e estamos tratando agora. Tá? Hoje é completamente diferente do que eu passei lá no início para vocês. Tá? Mas levanta a bola, que essa questão não veio por causa do Covid. O Covid, na verdade, ele foi um start que as fábricas deram, falaram, bom, agora eu posso utilizar a minha redistribuição direta que ninguém vai chiar. Tá? Porque até então, quando não tinha o Covid, quando começaram a vender diretamente com um valor muito baixo, todo mundo ligou na fábrica reclamando, eu vou parar de comprar de vocês, porque vocês estão vendendo num valor que não dá para eu praticar na minha loja, então não vale a pena. Tá? Então é isso que eu preciso levar em consideração. Vou pensar em futuro, galera. Preciso pensar em futuro. Tá? Estratégia, planejamento é você pensar em futuro. E lá na frente, não é no hoje e no amanhã, não, tá? A gente precisa pensar isso muito diferente. Deixa eu só fazer a chamada aqui de vocês. Ô, professor. Oi, pode falar. Depois, quando você para de gravar, eu vou fazer uma pergunta para você. Tá bom. Meu medo é esse. Vamos lá, galera. Adriana. Professor, que perigo. Ana tá aí, né? Anne. Tá aí, Anne. Anne tá, não tá? Deixa eu ver ela aí. Anne. Arielle, tá aí. Daniel, tá aí. Presente. Douglas. Presente. Tá. Cavi. Guilherme. Acho que só o Gerson não tá hoje, né? Ana Barroso. Ferreira tá aí. Cássia tá aí. Presente. Tá. Osmar. Zelane. Presente. Thaís tá aí. Gilberto. Javier tá aí. Tia. Enevaldo é aqui. Presente, professor. Beleza, galera? Tá feito. Saladitas feitas. Deixa eu cortar a gravação aqui para ver qual que é o absurdo que eu ouvi agora.